Olá, vamos dar início a mais uma aula, certo? Da disciplina de mecanismo de mecanismo de reações orgânicas. E nós vamos falar agora sobre álcools, fenóis e éteres, tá? Então, eu vou desenhar aqui a estrutura geral dessas substâncias. Nós podemos verificar que o R aqui o R está representando o radical, né, hidrocarbônico, tá? E nós vamos ter, quando nós temos o OH, nós temos o álcool, é dessa forma que é a estrutura geral do éter, e nós vamos ter o fenol, tá? É o anel aromático e a hidroxila, certo? Então, aqui eu acredito que todo mundo já saiba, né, a estrutura básica deles, mas eu vou representar aqui para vocês terem mais ou menos relembrarem. Então, as reações, elas podem ser divididas em 4 tipos, as reações de álcools, fenóis e éteres. A primeira, nós podemos ter, são as reações em que a ligação OH é quebrada, tá? A primeira reação é quando a gente pode quebrar a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, tá? A segunda reação que pode acontecer nesses compostos é a reação em que a ligação CO é quebrada, ou seja, a ligação bem aqui pode ser quebrada, tá? A terceira reação que nós vamos ver são as reações em que o oxigênio ele pode agir como base, visto que a gente tem pares de elétrons livres no oxigênio, então ele pode agir como uma base, certo? E o quarto tipo de reação em que pode acontecer são as reações de oxidação, certo? Oxidação, tá? Então, são essas as 4 possíveis reações que podem acontecer para essas classes de compostos, tá bom? Bom, vamos verificar um pouco sobre o que é alcóxido e o que é fenóxido, tá? Então, a gente vai ver o que é alcóxido, e fenóxido. Tá? Alcóxido e fenóxido. Essas reações vão ser a reação para a formação dos meus éteres, tá? Formação de éteres. Bom, como é que ocorre, né? Os álcools, eles são considerados como ácidos fracos. A gente já viu, né, em química orgânica 1, química orgânica, na verdade, que eles são considerados ácidos fracos, que eles são capazes de reagir com alguns metais ativos. Aí ele dá o exemplo aqui, em que eu vou ter 2 moléculas de metanol, tá? CH3O, está ligado ao hidrogênio, certo? Aí o que acontece? Ele vai reagir com o metal. Nesse caso aqui, ele vai reagir com o sódio metálico, tá? Então, nesta reação, o que acontece? O sódio, ele consegue capturar, né? Tirar um próton daqui do álcool. Olha, vocês podem verificar que onde vai haver a quebra vai ser na ligação oxigênio e hidrogênio, ou seja, nós estamos contemplando a nossa primeira reação, tá? Que são as possíveis reações de álcools que podem acontecer. Então, essas aqui são as possíveis reações dos álcools. Então, a gente vai quebrar aqui na ligação OH. Então, vai quebrar isso aqui, aí eu vou ter a formação de 2CH3O. Como ele saiu o próton, o oxigênio ficou com carga negativa, tá? E aí, o que acontece? Ficou dissociado. Quando ele fica dissociado em A+, ele vai se associar com quem? Com o íon, o íon metóxido, tá? Então, como é de metanol, é metóxido. Depois eu falo um pouquinho mais da nomenclatura, mas eliminando para o meio H2, certo? Então, houve aqui a formação do meu
do meu alcóxido. Por que alcóxido? Porque nós vamos ter a formação deste íon a partir de quem? De um álcool, certo? Então, é o alcóxido. Dando continuidade, né? A gente, como eu falei, expliquei agora há pouco, que os álcools, eles são considerados como uns ácidos fracos, né? São considerados como ácidos fracos. E eu vou falar um pouquinho, deixa eu abrir uma outra aqui, né? Um outro arquivo. Eu vou falar um pouquinho do que deveria ser esses ácidos a partir dos álcools, a ordem relativa de acidez. Nós vamos ter os álcools terciários. Deixa eu colocar aqui melhor. Nós vamos ter os álcools terciários, tá? Que eles vão ser menos ácidos do que os secundários, que vão ser menos ácidos do que o primário, tá? Que vai ser menos ácido do que o metanol. Então, o metanol vai ser, dentre os álcools, vai ser considerado o mais forte, tá? Dentro dos álcools é considerado o álcool mais forte. Bom, então o ácido terbutílico, ele é um ácido, ele é menos ácido do que o metanol. Então, como... um momentinho aqui. Pronto, gente, deixa eu dar continuidade. Fui ver uma coisinha aqui. Cadê o... Ah, tá aqui. Tá, vamos lá. Então, o álcool terbutílico, que é este aqui que eu vou desenhar para vocês. CH3, C, CH3, CH3, OH. Esse é o álcool terbutílico. Então, a hidroxila, ela está ligada diretamente a um carbono terciário. Então, é um álcool terciário, certo? Onde nós podemos ver que este carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono. E o metanol é este aqui. CH3OH. O que a gente aprendeu lá sobre ácido, né? Já nos conceitos bem básicos de ácido, a gente considera ácido quando a gente consegue liberar este hidrogênio com facilidade, tá? Então, vocês lembram lá do conceito de ácido inorgânica, tá? Então, por que ele é considerado, o metanol é considerado o álcool mais ácido quando comparado com o álcool terbutílico? É o seguinte, muitos falavam, né, que esse efeito dele ser mais importante seria pelos grupos alquilas que deveriam estar sendo, como é que eu poderia dizer? Doando elétrons para que facilite a saída pelo efeito indutivo, né, dos grupos que estão facilitando a saída deste hidrogênio aqui. Aqui ele dificulta, se ele doa elétrons para esse carbono, vai ficar com uma polaridade menor, quando comparado com esse que tem 3 substituintes de hidrogênio. Bom, mas na verdade, o que é mais importante é que o efeito de solvatação é o que vai determinar a basicidade do alcóxido. Então, eu tenho o álcool, né, o álcool terbutílico, e o alcóxido dele é este aqui, CH3, C, CH3, CH3, O-. Esse é o alcóxido do álcool terbutílico. O oxigênio está com esta carga negativa. O alcóxido no metanol
que no caso a gente vai chamar ele de metóxido, né? É este aqui. Então, ele está com a carga negativa. Então, ele vai ser o alcóxido dele, tá? Então, se aqui eu tenho ele ácido, certo? Aqui eu tenho ele ácido, aqui eu tenho ele ácido. Dissociou, eu transformo ele numa base, né? Aquela reação de equilíbrio ácido-base, tá? Base. Bom, se eu tenho um ácido forte, eu vou gerar uma base fraca. Se eu tenho um ácido fraco, eu vou gerar uma base forte. Não é isso aí que nós verificamos lá nas nossas reações, lá em química orgânica. Então, a partir daí, a gente consegue agora fazer a definição dos alcóxidos para que vocês façam a reação, tá bom? Bom, dando continuidade, né? Outra forma, tá? Outras fontes de hidretos e NH2, bases que são consideradas fortes, que no caso nós vamos ter o hidreto, que é o hidrogênio com carga negativa, e o NH2, então são consideradas bases fortes, tá? Ele aqui com carga negativa, o nitrogênio, certo? Eles podem também ser usadas para transformar os álcools em alcóxidos. Bom, eu vou mostrar aqui a reação de um álcool na presença de um hidreto, né, que seria o H-. Então, ele pode pegar, capturar este hidrogênio em forma de próton, e o oxigênio vai puxar o par de elétrons para ele, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu formei o alcóxido, mais H2. Então, é uma outra forma de eu poder obter os alcóxidos. Os alcóxidos, eles destroem os álcools, eles têm a capacidade os álcools, eles têm a capacidade de destruir os reagentes de Grignard, tá? Formando alcóxido através de uma reação ácido-base. Geralmente, essas reações são ácido-base. O reagente de Grignard é este aqui, que eu vou escrever para vocês. Primeiro, eu vou desenhar o álcool, tá? Vou colocar ele todo assim expandido. E o reagente de Grignard, tá? R1, tá? Que esse daqui, este R vai ser diferente deste outro, tá? Mg, tá? E X, que seria um halogênio. Esse é um dos reagentes de Grignard, e eu quero que vocês façam uma breve revisão dele. O que acontece? Nós temos aqui um metal, então a gente verificou lá, quando a gente fez a hidroboração, tudo, que ele tem orbitais vazios, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui pares de elétrons livres no meu oxigênio. Ele vem e joga para formar uma ligação aqui com este metal, com o nosso magnésio, certo? O que acontece? Quando ele joga isso, esse nosso, ele vai ficar da seguinte forma. Vou tentar fazer aqui para vocês. Eu tenho o R, que está ligado ao Mg, que está ligado a X, né, que é o halogênio. Se ligou ao oxigênio, que está ligado a hidrogênio, que está ligado ao R. É o nosso álcool lá, tá? Ele doou o par de elétrons para fazer uma reação com o magnésio, ficou com carga positiva. Então, ele vai e puxa o par de elétrons da ligação hidrogênio e oxigênio, liberando para o meio próton, tá? Então, eu tenho R, Mg, X. O Mg está ligado ao oxigênio, que está ligado R', né, gente? Desculpa, R' por causa desse daqui, tá? Que está ligado ao outro grupo R, eliminando para o meio próton. Aí, o que vai acontecer? Como este aqui é A, aqui, como ele recebeu elétrons, ele ficou com carga negativa, certo? Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo apagar bem aqui. O que vai acontecer? Vou apagar para eu poder mostrar uma ligação, tá? Eu acho que eu estava nesta caneta aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade.
Aí, o que é que acontece? Esse Mg está com carga negativa porque ele recebeu este par de elétrons do oxigênio. O que que ele faz? Eu tenho no meio próton, que foi eliminado bem aqui. Então, este R vem com um par de elétrons da ligação, captura este próton do meio, e eu vou formar quem? Eu formo RH mais RO, né, que se ligou ao Mg, que está ligado ao X. Pronto, é esta reação, tá? Que nós vamos ter. Então, essa reação, ela vai fazer com que eu forme, né, no caso aqui, para depois ele vai se dissociar e ele vai se transformar no nosso alcóxido. Então, esse daqui vai ser um sal, né, é considerado um sal digamos assim, se fosse um grupo, um CH2, CH3, seria um sal do etóxido, se fosse CH3, sal do metóxido, e assim vai, de acordo com a nomenclatura do hidrocarboneto, tá? Continuando, certo? Nós também podemos observar agora, nós vamos ver sobre os fenóis, certo? Sobre os fenóis. Bom, como vai ser a reação, né? Os fenóis, eles são considerados mais ácidos que os álcools, que nós já verificamos isso quando estudamos os álcools, né? Devido a estabilizar, ele ser mais estável, ele vai ser mais estabilizado por ressonância, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter o fenol, tá aqui, o fenol, mas ele vai reagir, como esse daqui ele vai reagir com isso aqui, com hidróxido de sódio, H+, OH-. Como ele está em solução, ele está dissociado. Então, o que acontece? Este, né, vem aqui e captura o próton. Não vou fazer detalhadamente o mecanismo, tá? Só para vocês terem noção de como foi que aconteceu. E aí, o que acontece? O oxigênio vai puxar o par de elétrons da ligação hidrogênio e oxigênio, deixando esse oxigênio com carga negativa, tá? Vai deixar esse oxigênio com carga negativa, colocando as duplas, e o oxigênio com a carga negativa, né, associado com o sódio. Então, esse aqui vai ser o fenóxido. Como ele está associado com sódio, vai ser o fenóxido de sódio, tá? Mais quem? H2O, certo? Então, houve aqui a formação do fenóxido, tá? O fenóxido, ele vai ser considerado, né, a maior acidez do fenol em relação aos álcools, ela já foi explicada, e ela é pelo fato do ânion fenóxido ser mais estabilizado por ressonância, ou seja, o par de elétrons do oxigênio vem e joga para formar a ressonância aqui, né, para participar da ressonância do anel, fazendo com que ele seja estável, tá? Então, ele vai ser considerado uma base bastante forte. Terminando a formação dos alcóxidos fenóxidos, a gente tem que ter ideia que eles são muito utilizados para a reação de formação de éteres, que é o objetivo desse nosso estudo, tá? Estudar as reações de álcool, dos fenóis e dos éteres. Então, eles são muito utilizados para a formação dos nossos éteres, tá? Então, o que acontece? E essa reação é conhecida como síntese. Ela é conhecida como síntese de Williamson. Deixa eu pegar aqui para escrever direitinho. Williamson, tá? Então, esta é a reação para a formação dos nossos éteres. Eles são formados por deslocamento do tipo SN2, certo?
deslocamento do tipo SN2, ou seja, ele vem reagir pelo lado oposto, tá? Eu vou ter aqui o meu alcóxido ou o meu fenóxido, no caso aqui ele está associado com algum metal, desculpa, gente, aqui é positivo. Com algum metal, tá certo? Aqui em cima ele está com carga, aqui em cima é o sódio, certo? E ele vai reagir, gente, vejam só, ele vai reagir com um halogeneto de alquila, certo? Então, o alcóxido vem pelo lado oposto, já que eu já estou afirmando para vocês que é do mecanismo do tipo SN2, para poder eliminar o meu halogênio, certo? Então, vem o oxigênio com a carga negativa, ataca pelo lado oposto o radical, tá? A cadeia hidrocarbônica, eliminando quem? Justamente no carbono que está ligado ao halogênio, eliminando o halogênio para o meio. Aí eu vou ter quem? Eu vou ter R, deixa eu colocar um R' bem aqui, tá? R, que está ligado a este oxigênio, é este R aqui, tá? Que está ligado a este oxigênio aqui, que se ligou agora ao nosso R' e eliminou para o meio quem? Eliminou para o meio o nosso X com carga negativa, que vai se ligar com o nosso outro metal que está com carga positiva. Então, fica MX, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, na reação do mecanismo tipo SN2, a gente sabe que a gente precisa ter uma base forte, é isso? Então, se o álcool terbutílico, ele vai ser uma base fraca, então, aliás, um ácido fraco, então ele vai gerar uma base forte, né? Então, nós vamos ter aqui, tá? CH3, O. Então, é o alcóxido, tá? Do álcool terbutílico, certo? Aí, ele diz que é uma reação do tipo SN2. Então, eu tenho o potássio como sendo o metal, né? Na hora que dissociou, a reação anterior, eles não mostram, tá bom? Mas aí veio de um metal, certo? Lá do início, como eu havia mostrado para vocês. E ele vai, então, reagir, tá? Com iodeto de metila. Ó, carbono, CH3, né? Ligado a um iodo. Esse é o halogênio que a gente está mostrando aqui. Então, o mecanismo é do tipo SN2, em que ele ataca pelo lado oposto do iodo, ataca o carbono pelo lado oposto do iodo, fazendo com que haja a eliminação do iodo. Lembrando que nós vamos ter o estado de transição, que eu não vou fazer aqui para a gente economizar tempo, tá? Mas a gente tem o estado de transição, certo? E aí vai haver a formação, né, do nosso éter, que é o CH3, que está ligado a C. Esses três, grupo metil não mexia em nada, ele ficou aí, né, para a gente. Esse carbono está ligado ao oxigênio, que se ligou a quem? A este CH3, que se ligou ao CH3, tá? Eliminando para o meio o iodo negativo, que vai se associar com o potássio, certo? Iodeto de potássio, tá? E ele formou quem? Ele formou o terbutil, né? É o ter. Vocês vão ter que fazer uma revisão em nomenclatura, tá? De éter para vocês conseguirem dar o nome correto. Terbutil, metil, éter. Certo? Então, houve a formação, acento aqui, houve a formação do nosso éter, tá? Tem alguns exemplos aí na página 393 que vocês podem fazer, tá? Essas reações. Vamos dar continuidade, né? Deixa eu colocar mais outra página para a gente. Vamos lá. Se o halogeneto, que chamaremos, no caso aqui, como nós representamos pelo iodo, né, a gente vai chamar ele como grupo de saída. E o alcóxido, se tanto o halogênio e o alcóxido estiverem na mesma molécula,
certo? Pode ocorrer um deslocamento intramolecular do tipo SN2, tá? Então, o alcoóxido, ele vai atacar o carbono em que está ligado ao halogênio. Desta maneira, nós podemos ter, né, haver aí formações em que eu vou conseguir ver a estereoquímica do produto, tá? Nós vamos ter o seguinte isômero. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. CH3, ele está ligado a um carbono. Este carbono está ligado a um hidrogênio. Este carbono aqui está ligado a um oxigênio, tá? Negativo. Então, é um alcóxido, tá? Ele está ligado a um outro carbono, que está ligado, agora aqui para baixo, a um bromo, que vai estar ligado a uma metila, que vai estar ligado aqui a um outro hidrogênio. Dessa forma como eles estão aqui, né, está na forma cavalete, tá? Em termos de estereoquímica. Ele é considerado o isômero 2S, tá? 2S e 3R, certo? Como ele falou, o alcóxido e o grupo de saída, que no caso aqui é o halogênio, estão na mesma molécula. Então, ele tem que ficar nessa configuração para que o par de elétrons do oxigênio ataque pelo lado oposto do bromo, certo? Para que haja a saída do grupo de saída, que aqui nesse caso é o bromo, nosso halogênio, tá? E ele vai formar um óxido, que a gente vai chamar ele de, que vai ser a formação de um óxido, tá? Que nada mais é do que um epóxido. Então, este carbono, eles vão permanecer, né? Quando ele vem aqui, lembra que vai haver inversão de configuração, gente, pelo mecanismo do tipo SN2, tá? SN2. Vai haver a inversão de configuração. Então, estes, vou colocar para cá aqui o outro carbono. Esses átomos que estavam para cima, eles acabam vindo para baixo, certo? Eles vão vir para baixo. E aí, para poder fazer com que esse oxigênio se ligue a este outro átomo de carbono aqui, formando este anelzinho de 3 aqui, o oxigênio ligado a esses dois átomos de carbono, que nada mais é do que um epóxido. Nada mais é do que um epóxido, certo? Então, se eu tenho aí, se eu tenho 2R e o 2S, 3R, eu vou ter o óxido formado, né, que vai ser o trans-2-buteno, tá? Então, ele vai se transformar no trans. Por que trans, professora? Porque os dois substituintes volumosos estão de lados opostos, certo? Vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês a formação do... Desculpa, gente. Vou mostrar para vocês agora a formação quando ele os R's. O que acontece? Eu tenho o carbono, que está ligado ao oxigênio do epóxido, né? É tudo na mesma molécula. Isso aqui, gente, é isso aqui, ó. Deixa eu só desenhar para vocês. Eu tenho CH3, que está ligado a este carbono aqui, que é um C, que está ligado a hidrogênio. CH, que está ligado a quem? A um oxigênio com carga negativa, que é esse aqui. Esse carbono, que é esse CH, está ligado a este carbono aqui, que está ligado a este H. Este carbono está ligado a um CH3, e este CH também está ligado a um BR, tá? Essa aqui é a molécula, tá? Então, o que acontece? Acontece que eu tenho tanto o oxigênio negativo, que é do
da nossa, que é a nossa base, né? Que foi a formação do nosso alcóxido, tá? Tanto o grupo de saída na mesma molécula, certo? Tanto o alcóxido quanto o grupo de saída na mesma molécula. Aí a gente coloca ela nessa configuração aqui, configuração cavalhete, que parece um cavalhetezinho, que seria isso aqui, ó, que seria a conformação mais estável, em que estão todos, né, de lados opostos. Aí eu vou colocar ele meio tortinho assim, né, que a ligação entre um carbono e outro carbono é dessa forma. A gente faz desse jeito para cima, aí o outro para baixo, aí o outro para cima. Deixa eu dar uma ajeitada nesse daqui que não ficou tão para cima. Ficou aqui para cima, ainda ficou torto. E esse outro para cá assim, tá? Que é o carbono, é o nosso carbono tetraedro, tá? Nosso tetraedro do carbono. E só que aqui eu desmembrei ele todinho para vocês conseguirem enxergar. Então, aí agora o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar dele ser o 2S, 3Rs, eu vou ser quem? O 2R e o 3R. Então, esse é o 2. Ele estava como sendo S. Agora, o 2 virou R, em que no S a metila estava para esse lado e agora a metila vai estar para o outro lado. Aí eu formo a ligação entre um carbono e o outro, né? Lá no outro, eu não vou mexer nada, vou deixar do mesmo jeito, porque eu estou querendo ele, o 3, em R. Então, o R é nessa configuração aqui, CH3, e aqui para baixo, o BR, tá? Quando houver o ataque, certo? No carbono, tá? A gente sabe que é do mecanismo do tipo SN2, né? Que está o grupo de saída, que nesse caso aqui é o BR, ele vai eliminar para o meio e vai formar o meu epóxido, em que deste lado eu vou ter o hidrogênio, que está ligado a um átomo de carbono, que está ligado a este BR, não mexe, aliás, CH3, tá? CH3, que é este bem aqui, tá? Ele está ligado ao outro carbono, houve a inversão de configuração, né? Ele veio para baixo, certo? Igual lá no outro. Deixa eu dar uma arrumada nisso que ficou meio feio. Tá? Ele veio para baixo aqui. Tá? Vou colocar ele para esse outro lado aqui, certo? Ele ficou assim, olha, gente. Tá? Tá, os dois para baixo. E aí, houve a ligação, ele já estava ligado, esse oxigênio estava ligado aqui, ligou aqui com esse outro carbono. Ah, não coloquei, eliminando para o meio BR-, né? Eliminando para o meio BR-. Ou seja, dessa forma aqui, como ele está, deixa eu fechar o parêntese, ele se transformou no cis, em que os dois substituintes mais volumosos estão do mesmo lado da molécula, tá? Estão do mesmo lado do grupo epóxido. Formou novamente o epóxido, tá? Então, é o óxido do cis-2-buteno, tá? Aí vocês vão relembrar lá a nomenclatura para os epóxidos. Bom, tem alguns exercícios que vocês podem verificar, tá certo? É aí na página 394, e vocês façam esses exercícios, e alguns também na página 395. A conversão de álcools em halogenetos de alquila. Vamos lá. Como é que isso acontece? Certo? Essa conversão dos álcools, os álcools, eles são considerados uma base de íons, certo? E quando eles são considerados, eles também podem ser considerados, tá? Eu falei que eles eram ácidos, mas eles também, dependendo da reação onde eles estiverem, eles podem ser considerados base de íons. Lembra na segunda lá, reação, em que pode haver o álcool, ele pode ele pode fazer reação como sendo agente como base, né? E vamos lá. É que vai utilizar o par de elétrons do oxigênio, como eu mostrei lá no início para vocês. Seria a segunda forma de reação, tá? Bom, o que acontece? Eu tenho quem? Que ele diz que e os exemplos vou já mostrar para vocês, e ele pode se transformar
simplesmente a conversão dele em álcools, em halogeneto de alquila, a partir dos álcools. O que acontece? Eu tenho aqui, vamos colocar o metanol, CH3OH, certo? Aí ele vai reagir com um ácido. Então, se ele vai reagir com um ácido, que seja o ácido clorídrico, então o ácido clorídrico ele é super forte, então o álcool aqui, então ele vai participar na reação como uma base. O que ele faz? Ele vem, o par de elétrons vem, captura este próton, e o cloro vem, puxa o par de elétrons da ligação hidrogênio, o cloro puxou para ele. Aí eu vou formar quem? Eu vou formar CH3O, que estava ligado a este hidrogênio aqui, e se ligou agora a um outro hidrogênio, tá? Ficando o oxigênio com uma carga positiva, eliminando para o meio cloro com carga negativa, tá? Então, isso aqui foi uma reação de protonação, né? Então, eu vou ter o meu álcool aqui protonado, e a partir daí eu vou fazer um mecanismo para a formação do halogeneto de alquila, que é o nosso objetivo, tá? Então, eu tenho o nosso álcool protonado, certo? É isso aqui. E este cloro, ele pode vir por um mecanismo do tipo SN2, pelo lado oposto ao grupo de saída, que neste caso aqui é o oxigênio ligado aos dois átomos de hidrogênio. Ele vem pelo lado oposto, ataca, forma uma ligação como esse CH3, né? Nós vamos ter o estado de transição, claro, e eliminação de água. Vou colocar logo direto aqui. Então, eu vou ter CH3, a formação, que se ligou ao átomo de cloro, eliminando para o meio H2O, certo? Então, tá aqui o meu halogeneto de alquila, tá certo? Então, ele vai haver essa formação. A formação rápida, né, que nós temos aqui, vai ser do tipo SN2, mas também ele pode reagir por um mecanismo do tipo SN1. Isso vai depender de quem? Vai depender do álcool que eu estiver a ele, tá certo? Que eu estiver presente na reação. Então, vamos lá. O que acontece? Quando eu tenho um álcool primário, deixa eu colocar uma nova página para a gente poder comparar um e outro. Eu vou ter um álcool primário, né? Em que eu tenho o carbono, a hidroxila ligado. Opa, desculpa, não é 3, é 2. Aqui é 2, tá? Eu tenho a hidroxila, tá? Esse daqui é o etanol, é verdade, é o etanol. E ele vai reagir com quem? Com o ácido clorídrico, tá? Essa reação de protonação, ela é uma reação reversível e ela é rápida, tá? Em que o oxigênio vem, ele apresenta 2 pares de elétrons livres, ele vem, captura esse hidrogênio aqui, eliminando para o meio Cl negativo. Então, eu vou ter meu álcool protonado. Isso acontece de forma rápida, tá? Protonei, e é reversível, tá? Ele vai ficar constantemente desta forma aqui, vai para protona, desprotona, certo? Eliminando para o meio Cl-, tá? Só que daí vai ter um momento que isso aqui vai reagir. Então, eu vou ter isso aqui, Cl-, que vai estar ligado aqui, que vai reagir com quem? Com o meu álcool protonado, CH3, que está ligado ao CH2, que está ligado a OH, certo? Aí ele vem, ele pega o par de elétrons que ele tem no carbono, que está ligado ao grupo de saída, vocês já aprenderam isso, em mecanismos do tipo SN2, eliminando para o meio água, certo? Então, esse mecanismo aqui, ele é do tipo SN2, tá bom, gente? SN2, não há... ele ocorre, né, que o grupo de saída é esse aqui, em carbono primário. Então, favorece o mecanismo do tipo SN2. Aí eu vou formar o meu halogeneto de alquila. CH3, CH2 se ligou aqui, né, vou colocar ele para cá, Cl, mais H2O, certo? Eu vou mostrar agora
com a reação de álcool com o mesmo ácido, sendo que é um álcool terciário, CH3, CH3, em que a hidroxila está ligada a um carbono terciário, que é esse aqui, tá? Então, a hidroxila está aqui. O que que acontece? Eu tenho o ácido clorídrico. Da mesma forma como o par de elétrons do oxigênio capturou o próton do HCl, ele vem e captura aqui, igualzinho, gente, tá? Eliminando para o meio cloro, igual como aconteceu lá, tá? Como eu falei para vocês, essa reação é rápida e irreversível, e eu vou formar isso aqui. Formei isso aqui. O oxigênio, tá? Com 2 hidrogênios, que era o hidrogênio que ele tinha e esse outro que ele capturou. Então, eu tenho meu álcool protonado, tá? Carga positiva. Eliminando para o meio, Cl-. Como eu falei anteriormente, eles vão ficar nesse equilíbrio sempre. Mas vai ter uma hora em que isto aqui, né, vai perder água. Eu tenho isso aqui, certo? Aí este oxigênio puxa o par de elétrons da ligação carbono-oxigênio, eliminando para o meio água e dando origem a um carbocátio terciário. Carbocátio terciário, gente, ele favorece reação do tipo SN1. Tá? Eliminei para o meio água. Aí eu tenho quem no meio? Essa daqui é do tipo SN2 lá em cima, essa aqui é do tipo SN1, só para diferenciar que não é a mesma coisa, tá? Eu tenho quem? Eu tenho cloro, o íon cloro, né? Então eu tenho Cl- e eu tenho no meio o íon, né? Um carbocátio terciário, tá? Favorecendo, no caso, a segunda etapa, né? Que seria essa aqui. Aí ele vem e ataca aqui. Lembrando que esse carbono está com carga positiva, formando o meu halogeneto de alquila. Ele pode formar tanto mantendo a configuração, quanto invertendo a configuração da forma como a gente viu lá no mecanismo do tipo SN1, SN2. Aqui eu não vou colocar porque não tem importância, não vai diferenciar, são todos a mesma molécula. Pronto. Aí eu tenho a formação do nosso halogeneto de alquila, certo? Vamos lá. Então, gente, como vocês podem observar, eu posso ter a formação dos nossos halogenetos de alquila por mecanismo do tipo SN1, do tipo SN2, mas vai depender do meu álcool, tá? Vai depender do meu álcool para que haja essa reação, tá? Tem alguns exemplos para vocês no livro, tem um na página 397, que é o exercício 17.6. Façam esse exercício, já foi questão de prova. Nós temos também alguns exemplos logo abaixo, tá? Para vocês fazerem, que é a partir para a formação dos. Não, eu vou mostrar um mecanismo para vocês, tá? Vamos lá. Vou mostrar a formação do. O cloreto e os brometos de alquila, eles podem reagir a partir de halogenetos ácidos com o tribrometo de fósforo e o tricloreto de fósforo, tá? É uma reação que vocês já até viram, né? Então, vou só tentar começar aqui. Eu tenho, parecida com a hidroboração, tá? Eu tenho 3, deixa eu tirar daqui, colocar aqui. Botei 3 moléculas do meu álcool, que aqui ele coloca o 2-butanol, né? O 2-butanol, que seria isso aqui, CH3, CH2, CH, CH3, OH, tá? Aí ele diz que ele vai reagir com tribrometo de fósforo,
fósforo, bromo. Tribrometo de fósforo, lembra, igual a hidroboração, tá? Aí nós vamos ter a formação de 3 átomos, que aqui eu tenho 3 álcools, então vou ter 3 halogenetos de alquila, que no caso vai ser o 2-bromo-butano, tá? CH3, CH2, CH, CH3, BR. Mais eu tenho HP, o ácido fosforoso, tá? H3PO, PO3, tá? É o ácido fosforoso aqui. Então, houve essa formação, ou seja, em que eu tirei as 3 hidroxilas, né? Aliás, tirei a hidroxila de cada uma das 3 moléculas e substituí ela pelo bromo, certo? Então, eu tiro uma, coloco para cá, tiro a outra, coloco na outra molécula, tiro a outra, coloco na outra molécula. Professora, como é que ocorre esta reação? A reação ocorre da seguinte forma, tá? O mecanismo, né? O mecanismo da reação. Vamos lá. Eu, primeiramente, vou pegar uma molécula de álcool, igual lá na hidroboração, fazer de uma por uma, certo? CH2, CH, CH3, OH, certo? Aí eu tenho quem? Eu vou ter o meu fósforo, que é o tribrometo de fósforo, né? Que ele tá. Também pode ser o tricloreto, mas eu vou fazer, estamos fazendo com tribrometro. Então, o fósforo ele está ligado a 3 átomos de cloro. A gente sabe que esses metais eles apresentam orbitais vazios, então o par de elétrons do oxigênio vem e forma uma ligação com este fósforo. Eu vou ter quem? CH3, que está ligado a CH2, que está ligado a CH. Esse CH está ligado a um CH3, que está ligado a um oxigênio, que se ligou ao fósforo, e esse fósforo está ligado a 3 átomos de... É bromo, tá, gente? Não é cloro. BR... Deixa eu apagar. São 3 átomos de bromo. Eu falei aqui, tricloreto de fósforo, acabei utilizando o tricloreto. Tá? Fazer direitinho. Pronto, deixa eu pegar a caneta agora. Tribrometo de fósforo. Tá, agora voltando. O par de elétrons do oxigênio vem e joga, né? O oxigênio joga o par de elétrons para formar uma ligação com esse fósforo, formou. Ele está ligado a 3 átomos de bromo, este fósforo. Este oxigênio aqui está ligado a um átomo de hidrogênio, vou colocar ele aqui para cima. Como ele doou um par de elétrons para formar esta nova ligação aqui, este oxigênio ficou com uma carga positiva, ou seja, com deficiência de elétrons, e o fósforo ficou com uma carga negativa, já que ele recebeu elétrons para poder ajudar a formar essa ligação entre eles dois. Formei isso aqui. O que acontece? Eu puxo o par de elétrons da ligação aqui, o oxigênio vai puxar o par de elétrons da ligação hidrogênio e oxigênio para estabilizar a carga dele. Aí ele vai formar isso aqui, eliminando para o meio menos H+, tá? Formei isso aqui. CH3, CH2, CH, CH3, está ligado ao oxigênio, que se ligou ao fósforo, que está ligado a 3 átomos de bromo. Tá bom? Está ligado a 3 átomos de bromo. Aí, gente, vamos dar continuidade, certo? Aí eu vou ter o quê? Eu tenho... Ah, tá. E o fósforo continua com carga negativa, tá? Então, este meu camarada aí com carga negativa, ele não quer ficar desse jeito. Então, eu vou ter isso aqui. CH3, que está ligado a CH2, que está ligado a CH, que está ligado a CH3, que está ligado... Só estou repetindo lá, tá, gente? Ao oxigênio, que está ligado ao fósforo, que está ligado a 3 átomos de bromo. O que ele faz? Ele pega, que está com carga negativa, o fósforo, ele pega e ele elimina para o meio bromo negativo, tá? Eliminou para o meio o bromo negativo.
Aí eu vou ter isso aqui. CH3, CH2, CH, CH3, O, fósforo, BR, BR, mais BR menos. Gente, eu tenho aqui a formação deste intermediário, tá? Que nós vamos ter um halogeneto de fósforo, Então, nós vamos ter... Não, vai dar origem a um halogeneto de fósforo, tá? O que é que vai acontecer? Nós já temos aqui o halogeneto de fósforo. Minto. Eu vou pegar esta molécula aqui, vou desenhar aqui embaixo, fazer a outra reação. CH3, CH2, CH, CH3, oxigênio, fósforo, 2 átomos de bromo. Eu tenho o Br-, tá? Br-. O Br-, eu tenho aqui um carbono que é um carbono secundário. Ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Este CH está ligado a um CH3, um átomo de carbono, que está ligado a este CH2, outro átomo de carbono. Então, ele vem atacar pelo lado oposto ao grupo de saída, tá? Então, é um mecanismo do tipo SN2, certo? Eliminando para o meio este intermediário aqui. Aí eu vou formar isso aqui. CH3, CH2, CH, CH3. Não vou colocar nada de estereoquímica ainda aqui. BR. Mais O menos. E vou formar o fósforo. Está ligado a outros 2 BR. Eu tenho esse fósforo. Eu tenho esse intermediário, aliás. E eu tenho no meio quem, gente? Próton, que eu eliminei lá no início. Então, eu vou ter o fósforo, que está ligado... Eu só fiz inverter, tá, gente? Virei. A 2 átomos de bromo, que está ligado a um oxigênio que está com carga negativa. No meio, eu tenho H+, eu tenho um próton. Então, ele vem, captura este próton, e eu vou formar isto aqui. BR, P, BR, OH. Certo? Então, ele vai dar formando um éter fosfito, tá? Isso aqui vai formar um éter fosfito. Esse é nosso primeiro aqui é um éter fosfito, tá? E ele vai dar origem a este intermediário, em que depois ele vai ser um dos precursores para formar o nosso ácido. Ou seja, uma molécula, eu tenho 3 aqui, uma molécula vai reagir com tribrometo de fósforo, tá? Vai eliminar para o meio isso, e já formei aqui o meu primeiro halogeneto de alquila, que é o que eu quero ele bem aqui. Formei o meu primeiro. Aí eu vou pegar este meu intermediário aqui, que eu formei, e vou reagir com outra molécula, que aqui no caso vai ser a segunda molécula do meu álcool, tá? Vamos lá. Eu preciso repetir isso 3 vezes, porque eu tenho as 3 moléculas lá. Então, o álcool é esse, CH3, CH2, CH, CH3, OH. Vou só repetir o que foi que eu fiz, gente. Sendo que, quem foi que foi formado lá, que ainda existe no meu meio? Eu tenho OH, que está ligado ao fósforo, que está ligado a 2 átomos de bromo. Não foi isso que sobrou lá? Então, ele joga o par de elétrons para formar uma ligação com o fósforo, esse oxigênio aqui, aí ele vai formar esse primeiro intermediário aqui. CH3, CH2, CH, está ligado a CH3, que está ligado ao oxigênio, que se ligou ao fósforo, que está ligado à hidroxila e a outros 2 átomos de bromo, tá? Ele está ligado a hidrogênio, ele ficou com uma carga positiva porque ele doou o par de elétrons para formar uma ligação com o fósforo, deixando, consequentemente, o fósforo com a carga negativa. Ele vem, puxa o par de elétrons da ligação hidrogênio e oxigênio, eliminando para o meio próton, menos H+.
tá? E ele vai formar este intermediário aqui. Eu começo com a letra grande e vou terminando com ela pequena. CH3. O, fósforo, BR, OH, tá? Então, eu tenho este meu intermediário aqui. Aí, qual é o segundo passo da reação? Que nós já fizemos anteriormente. Nós temos o fósforo com a carga negativa, tá? O que ele faz? Ele elimina para o meio BR negativo. Então, eu vou colocar a seta daqui para cá. Não vou colocar daqui para cá. Vou colocar a seta daqui para cá, que não tem mais espaço ali. Aí eu coloco bem aqui. CH3, CH2, CH, CH3. Ele está ligado ao oxigênio, que está ligado ao fósforo, que agora está neutro, porque eliminou para o meio um bromo, né? O bromo saiu, levando o par de elétrons todinho para ele. Então, eliminei Br-. Carbono secundário, jogo o par de elétrons neste carbono que está ligado a este grupo de saída, eliminando para o meio isso aqui, tá? Aí ele vai formar este CH3, que está ligado a CH2, que está ligado a CH, que está ligado a CH3 aqui, e que o Br se ligou a este CH aqui quando ele jogou o par de elétrons, eliminando para o meio O negativo, que está ligado ao fósforo, que está ligado ao OH, que está ligado a Br. Formei o meu halogeneto de alquila. Eu tenho no meio H+, mais O-. Não posso colocar direto daqui, tá, gente? Tem que fazer uma nova reação. BP, OH, Br. Oxigênio vem e captura o próton, que eu tenho no meio, que veio proveniente aqui, tá? Formei isso aqui. Fósforo, OH, Br, OH. Tá? Então, já transformei o meu segundo halogeneto de alquila a partir da minha segunda molécula de álcool. Nós vimos lá que são 3, vamos fazer agora do terceiro, tá? Vamos fazer do terceiro. Eu tenho quem? Meu terceiro álcool. Deixa eu voltar. Meu terceiro álcool, vou colocar ele bem para cá, para pertinho. Ok? E ele vai... Quem foi que sobrou lá, gente? Quem foi que formou? Eu tenho fósforo, que ele está ligado a 2 hidroxilas e está ligado a um Br, né? Este oxigênio, eu tenho par de elétrons livres, vou repetir a mesma reação, joga para formar uma ligação com o fósforo, visto que o mesmo tem orbitais vazios. Então, ele se ligou aí pelo oxigênio, CH3, que está ligado a CH2, CH, que esse CH está ligado a este CH3 aqui, que está ligado ao oxigênio, esse oxigênio está ligado a hidrogênio, doou o par de elétrons para formar uma ligação com o fósforo, certo? Ele ficando agora com uma carga positiva, que está com deficiência de elétrons, porque ele doou para formar a ligação, e o fósforo está com excesso de elétrons. Porque ele recebeu elétrons, tá? Como ele tem esse excesso de elétrons, aí o oxigênio puxa o par de elétrons da ligação, hidrogênio e oxigênio, eliminando para o meio próton, H+. Façam por parte, não vão eliminar os dois assim. Façam primeiro um, depois o outro. Tá? CH3, CH2, CH, CH3, está ligado ao oxigênio, que está ligado ao fósforo, que está ligado a outros 2 hidroxilas e o Br. Está com carga negativa, o que ele faz? O bromo vem, puxa o par de elétrons da ligação fósforo e bromo, levando o par de elétrons com ele, ficando com carga negativa, eliminando para o meio Br. Como eu vou precisar dele aqui na reação seguinte, eu não coloco em cima da seta, tá? Então, eu vou ter
CH3, CH2, CH, que está ligado a CH3, que está ligado a quem? A oxigênio, que está ligado agora ao fósforo, né? Que está ligado apenas a 2 hidroxilas. Eliminei para o meio BR-, né? O BR vem, ataca o carbono pelo lado, este carbono CH, pelo lado oposto ao grupo de saída, que é este aqui. O oxigênio puxa o par de elétrons para ele, e eu vou formar isso aqui. CH3, CH2, CH, CH3. Este CH, então, está ligado a este BR, meu terceiro halogeneto de alquila, formado lá na reação, eliminando para o meio este primeiro intermediário aqui. Não posso reagir ele diretamente aqui, tá, gente? Que ele é o segundo, ele é o produto dessa reação aqui, tá? Então, agora ele vai reagir, eu tenho um fósforo ligado a duas, aliás, hidroxilas, e ligado a um oxigênio com carga negativa, ele está no meio. Quem mais está no meio? Tá? Quem mais está no meio? H+. Ele vem e captura este próton, que está no meio, que saiu aqui, né, do álcool, e eu formei agora o fósforo ligado com 3 hidroxilas, que aqui, no caso, é o ácido fosforoso, certo? Lá da reação que eu mostrei para vocês, tá bom? Aqui no livro, gente, nós temos vários exemplos dessa reação aí, vocês façam, tem na página 397, tem na página 398, tá certo? Então, para início, né, da nossa aula de álcools, fenóis e éteres, nós temos isso, tá certo? Na próxima aula que eu der para vocês, eu vou terminar este capítulo, tá? Então, você já sabe que é bem parecido com as reações do tipo que nós vimos nas aulas anteriores, tá? A próxima aula a gente vai verificar a participação do grupo vizinho, tá bom? E eu espero que vocês tenham um bom estudo. Até mais.